Terceira visita. Saí. O instrutor afirma que iremos estudar dois casos de muita significação em nossa pesquisa. Veremos crianças chifópagas e o caso de uma criança que irá nascer sem o cérebro. Esse assunto foi escolhido para hoje, nascimento da criança sem o cérebro, devido ao acontecimento ocorrer dentro de alguns minutos em um hospital próximo, onde uma equipe de técnicos do nosso lado, desencarnados, já se encontra a postos para o estudo. Apressemo-nos, diz ele, pois a criança terá apenas alguns minutos de vida e logo desencarnará. Conosco estão 6 outros aprendizes, que se dizem estudantes como nós. 3 deles são mulheres, estudantes de medicina que pediram para assistir a nossa reunião indiretamente aos casos narrados, ora em desdobramento. O técnico que nos assiste já foi médico ginecologista e fala que ocorrem nascimentos de crianças sem a coluna vertebral e com outras malformações tão graves quanto esta. Primeiro assistiremos ao nascimento, depois examinaremos o perispírito da criança. Já chegamos à maternidade Assis Chateaubriand e estamos indo direto para a enfermaria, onde várias mulheres gestantes esperam seus bebês. É uma enfermaria coletiva. Vejo uma jovem de aproximadamente 27 anos, que está para dar à luz a criança que viemos observar. Ela não sabe ainda, pois é de procedência muito pobre e não teve condições de fazer o pré-natal. Estamos acompanhando a jovem na maca. Ela já se encontra em posição de ter o bebê, pois foi trazida quase na hora de parir, para a sala de cirurgia. Observamos um médico e uma enfermeira encarnados, e o nosso instrutor tecendo comentários a um dos alunos que nos acompanhou. Vejo que a bolsa já se rompeu e o bebê começa a nascer. A cabeça dele está saindo agora. Mas ela não é compacta, não possui a rigidez, a solidez das outras. Você me entende? É como tênue cartilagem guardando uma porção gelatinosa. Vejo os olhos, o nariz, a boca, mas não tem os ossos cranianos fortes. É uma cartilagem meio transparente. Como ele sobreviveu dentro do útero? Era necessário que esse espírito passasse 9 meses de gestação vivendo o clima carnal. Os técnicos utilizaram para com ele, de recursos magnéticos e fluídicos retirados da mãe deles próprios, que estavam auxiliando no processo reencarnatório, para mantê-lo vivo. Percebo que o coração dele bate, mas nossos amigos afirmam que ele não sobreviverá mais que 15 minutos. Mesmo nascendo sem cérebro, a sua vida uterina foi valiosa, porque modelou uma cabeça. Os ossos cranianos foram plasmados de maneira frágil, e modelaram-se os olhos, o nariz, a boca. Houve a esculturação pela natureza, auxiliada pelos bons espíritos. Ele foi um suicida que esfacelou a cabeça quando atirou no ouvido, fragmentando o cérebro. Não foi possível a ele nem aos técnicos modelar o cérebro, tornando-se urgente o seu reencarne, o que ocorreu quase imediatamente após o seu suicídio. Todavia, havendo sido modelado um novo corpo, isso muito ajudará no mundo dos espíritos, porque ele se impregnou de fluidos vitais da mãe, bem como os da matéria densa onde esteve mergulhado. Isso ajudou, tanto pelo esquecimento temporário do seu problema, quanto pela pressão da matéria orgânica, impulsionando seu perispírito a obedecer os padrões anatômicos peculiares à espécie. Houve um avanço em sua modelagem, que será aproveitada pelos técnicos para promoverem os reparos cerebrais em definitivo, à medida que ele for despertando. Estes modelarão determinada zona do cérebro, da visão por exemplo, e ele se conscientizará que pode ver. Depois, a parte relativa à audição, ao tato e assim por diante. Mas, o paciente em si, pouco participará da modelagem devido ao seu estado de alienação. Em se tratando de suicidas, alguns até podem ajudar bastante na modelagem de órgãos menos complexos. O cérebro, como o tradutor da memória do espírito, é de tamanha complexidade,
que somente os técnicos detêm os conhecimentos específicos para uma modelagem bem-sucedida. A ajuda dele, portanto, será insignificante, podemos até dizer que será a nível inconsciente, à medida que suas lembranças comecem a aflorar. É uma ajuda indireta, não resultante do conhecimento do processo de modelação, mas, pelo desejo de voltar à vida. Podemos agora averiguar as crianças chifópagas. Observaremos sob a ótica espiritual, de vez que pelo lado físico são dois espíritos distintos ligados por um único intestino, ou seja, mantendo-se vivos ligados um ao outro pelo tronco. Nós os percebemos agora. Essas duas crianças devem ter aproximadamente 3 ou 4 anos de idade. Apresentam o aspecto em que desencarnaram, e ainda permanecem nessa faixa etária por vontade dos técnicos que promoveram a reencarnação. Foram espíritos rivais nos últimos 3 séculos, onde conviveram em litígio por 4 encarnações, ocasião em que cometeram muitos abusos não se suportando um ao outro. A providência divina então os colocou juntos, nutrindo-se por um mesmo organismo. Deixe-me situar-me. Eles nasceram chifópagos. Posteriormente desencarnaram aos 4 anos e continuaram na mesma condição e na mesma idade, por imperativo dos fiadores da reencarnação pela qual passaram, a fim de evitar um despertar das lembranças com consequente reinício do litígio. Sim. É necessário que continuem juntos. Se um deles despertar será pior. Encontram-se com suas memórias adormecidas. Observo que só existe um par de pernas. A outra criança sai do tronco da primeira. É como um Y, mas vejo no espírito que sai do tronco, as outras pernas, como sombras que ele não nota. É como nos casos dos amputados, onde se nota a presença de uma forma. Sim. Mas ele não percebe. Pergunto ao instrutor como é o perispírito dessas duas crianças. São 2 perispíritos. É tal qual um enxerto em vegetais. É como se um deles tivesse sido amputado pelas pernas e sido acoplado no tronco do outro. Ambos são alimentados por um mesmo estômago. Para encarnar como procedem os técnicos. Eles são reduzidos ambos ao mesmo tempo, ficando o perispírito interpenetrando o perispírito, para nascer nesse formato. É como eu falei. Uma acoplagem na forma perispiritual. Um deles não tem as pernas do perispírito, mas a sombra que divide são as pernas do corpo mental. Na hora da redução perispiritual um deles estava amputado, existia apenas o tronco, que foi acoplado à altura do estômago do outro. No renascimento eles utilizaram um espermatozoide especial, escolhido antes da fecundação. Essa célula reprodutora escolhida fecundou o óvulo, que não se partiu totalmente para gerar gêmeos normais, iniciando a multiplicação celular que deu origem a 2 seres imantados um ao outro. No caso dos gêmeos univitelinos essa separação ocorre totalmente culminando em crianças separadas e do mesmo sexo. Eles vão continuar ligados por algum tempo, e depois os técnicos irão separá-los através de cirurgia. Posteriormente reencarnarão como gêmeos idênticos. Quando essa cirurgia for feita, claro que um deles deverá ficar com o estômago e os intestinos. E o outro sofrerá um transplante. Uma modelação. Nesse caso, a cirurgia trará a mutilação para um deles. Os técnicos utilizarão o corpo mental do mutilado para plasmar os órgãos ausentes. E ainda a modelagem do perispírito tendo como base o corpo mental, a que você já está acostumado a discutir. 4ª visita. Estou desdobrada, mas é como se eu tivesse adormecido. Quando acordei já estava neste local. Essas coisas me deixam meio atordoada, sabe? É um hospital muito grande, tal qual uma colônia. Parece existir de tudo que se utiliza em uma comunidade qualquer. Igreja, centro social, praças. Antes de entrar, vestimos uma roupa, espécie de capa contra a chuva, que cobre meu corpo até os pés. Na porta leio, centro dermatológico.
Penetramos numa ala direita, onde vejo uma placa, hanseníase. Parecemos passear. O instrutor mostra tudo. Observo pacientes com grandes manchas na pele. Alguns com ferimentos profundos, outros já mutilados pela doença, muitos adormecidos, outros em aflição. Ele não me deixa demorar e já vai mostrando outra área. Nova placa surge, câncer dermatológico. Interessante. Neste setor as pessoas são desfiguradas. Não possuem nenhum pelo na cabeça. O corpo mais parece uma esponja vermelha. Ele aponta para outras alas, mas afirma que hoje irá mostrar uma das maneiras de restaurar células epiteliais danificadas por essa doença. Lembra que as causas dessa enfermidade todos nós conhecemos. Estão nas fichas kármicas e relacionam-se com hábitos e atitudes passadas. Vamos caminhando e atingimos o centro cirúrgico, no que penetramos em seus aposentos. Não há nada aqui dentro que impeça a entrada de alguém. Indago sobre contágio e isolamento, e ele explica que geralmente adquirimos determinadas doenças quando estamos comprometidos através do karma, para passarmos por aquela prova. Caso contrário, é como se existisse uma imunidade natural da pessoa com relação a elas. Apesar do contato com a doença tornar algumas pessoas resistentes contra seus efeitos, nunca é demais tomar os cuidados necessários, por causa dos familiares ou circunstantes com os quais se convive. Profiláxia e asepsia nunca são cuidados demasiados no capítulo da medicina material ou espiritual, enfatiza. Estamos observando um irmão na mesa cirúrgica. Os médicos colocam uma máscara em seu rosto, como se o anestésico agisse através do gás lá contido. Todavia, aplicam um líquido rosa na veia. O líquido vai fazer o papel de soro. Que gás é esse existente na máscara, que anestesia e faz adormecer? É um relaxante. Sua função é neutralizar qualquer sensação, deixando o paciente entorpecido. Passado o entorpecimento, após a cirurgia, ele volta ao normal. Isso ocorre quando não precisam de sua mente atenta, auxiliando na cirurgia. Como a restauração é apenas no tecido epitelial, se faz pela vontade dos técnicos, sendo que o paciente já foi advertido do efeito benéfico em sua pele, manifestando preliminarmente o desejo de recobrar o que perdeu, ou seja, a saúde. Quando ele acordar atuará no sentido de manter as modificações impostas, com otimismo e a certeza de que ficará curado. Em alguns, os ferimentos são profundos, sem haver mutilações. Vejo o ferimento na perna de um senhor, onde aparece a tíbia. Os técnicos estão colocando uma espécie de gaze, parecida com algodão doce, algo muito mácio que ao tocar o ferimento parece diluir-se. Em seguida toma um aparelho à semelhança de um spray, explicando conter dentro dele um líquido que auxilia na recomposição celular. Adicionada ao líquido, está a energia vitalizante, que é a mesma vital humana. Esse líquido exala um odor forte de remédio, mas não chega a ser desagradável. Após colocar a gás e jatos de spray por cima através de movimentos circulares, vejo a gaze se dissolver e aderir à ferida como se passasse a fazer parte do tecido, recompondo-o. De imediato vai fechando, diminuindo o espaço onde se viu o osso da perna. Não entenda como se o processo fosse qual mágica, rápida e definitiva. Você assistiu a demonstrações em pacientes conscientes e desejosos de sua regeneração, que mesmo assim estão aqui há algum tempo. Dirijo-me a outra maca, onde encontra-se um rapaz, cuja área onde sofreu a cirurgia recebe uma faixa, isolando-o de qualquer outro contágio. Ele está sendo colocado em uma cabina de vidro, espécie de UTI. O rapaz, portador de câncer de pele, está recebendo o tratamento idêntico ao descrito. Gás e spray. Esse paciente era fumante e usava drogas injetáveis. Mas o câncer dele é na pele ou nos pulmões. Manifestou-se na pele como ulcerações no tecido epitelial,
mas de gênese interna. Sempre temos algo de mais sensível em nós. Podemos adquirir um problema renal, quando os rins constituem a parte sensível do corpo, e dali a deficiência generalizar-se para outros sistemas enfermando-os. Nesse rapaz, os órgãos agredidos foram os pulmões, mas a parte sensível é a pele. À medida que utilizava drogas injetáveis provocou uma ulceração nas células do tecido epitelial, que foram enfraquecendo até se tornarem cancerosas. Foi um encadeamento de várias moléstias culminando com o câncer comum de pele. A droga injetável foi para o sangue, que elevou a todos os órgãos, afetando assim a parte mais sensível. Para alguns essa sensibilidade é o coração, para outros os pulmões, para ele é a pele. O instrutor comenta ainda que alguns recebem tratamento de emergência para que possam reencarnar sádios, sob a promessa de, a duras penas, conquistarem de vez o equilíbrio de seus espíritos. Ocorre que sempre há os que voltam em piores condições, pois portadores da sensibilidade, da predisposição à doença, abusam da condição de liberdade condicional e voltam aos cárceres que construíram para si próprios. Tais companheiros, quando partem daqui, reafirmam o compromisso de resistir até o limite de suas forças, e levando o corpo saudável esquecem de dirigir o barco da vida sob a orientação do trabalho, buscando em meio às turbulências, as seguras correntes da fé, traduzidas através da oração e da vigilância. Sob tais condições, tudo depende de sua atuação como timoneiro. Enfrentando borrascas e ventanias, é de se esperar alguns naufrágios, porém, há marinheiros que vencem o tranquilo mar dos nevoeiros, evitando os acidentes de percurso, nunca insuperáveis para quem se escuda na confiança em Deus e tem como porto seguro a paz de consciência. Estão nos dizendo que a visita terminou. Volto com eles. Estou levando 2 frascos contendo material para exame durante nosso sono físico. Em um dos vidros está gás e no outro líquido rosa usado como soro. Logo mais, enquanto dormirmos, poderemos voltar para o centro, e pegar, cheirar, analisar, fazer experiências com esse material. Deus nos ampare em nossas pesquisas, é o que dizem na despedida. Capítulo 50. O laboratório da natureza. Então o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais, se o quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás prova da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já te disse. Suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que a pessoa tomasse. Ficaria envenenada? O espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Poderia fazer uma substância salutar, apropriada à cura de uma doença, e isso já aconteceu? Sim, muitas vezes. Poderia então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar. Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? Sim, sim. Mas não procure tanto para achar o que é tão fácil de compreender. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 8, item 128. O Laboratório da Natureza. A natureza é o especial laboratório que o Pai Celestial nos concedeu para que dele extraíssemos as essências curativas, energéticas e modeladoras utilizadas a nível físico e perispiritual. Os vegetais contribuem com larga parcela de fluidos exigidos na cura das mais variadas doenças, auxiliando na instalação da saúde e da harmonia em muitos corações aflitos que habitam o planeta. De suas raízes, troncos e folhas, substâncias generosas são aproveitadas, acalmando a dor do mundo, fechando chagas martirizantes. Os vegetais são fontes inesgotáveis de medicamentos, muitos dos quais ainda não revelados, por força da tímida pesquisa de que são objetos. Utilizam os espíritos, fluidos e energias retirados dos vegetais,
processando-os como matéria-prima na elaboração de medicamentos para enfermidades, várias deles se beneficiando sob a inspiração do médico maior, que é Jesus. O passe, a água fluidificada, o emprego de chás de ervas são alguns de seus aspectos. A farmacologia terrena é hábil no manejo de muitos fluidos. Poderíamos pensar que a medicina espiritual lhe estivesse abaixo. Os espíritos se organizam em laboratórios com avançada tecnologia, e da natureza extraem, processam, combinam, depuram e aplicam fluidos adaptados à imensa variedade de doenças. Aparelhos de tamanha sensibilidade, utilizados por eles nesse ofício, que descritos em funcionamento pareceriam contos de ficção científica, talhados por mentes excitadas e amantes de aventuras. O espírito consciente preparado é uma máquina insuperável nos milagres das modelações perispirituais. Visita. Desdobrei-me. Estou diante de uma casa com degraus junto à porta, sendo toda ela revestida por aquela trepadeira de pequenas folhas, parecendo grudar-se à parede. Ao redor da casa vejo muitas plantas cujas folhas possuem tamanho avantajado, predominando as cores verde e roxo. Há, no entanto, como uma transparência nessa vegetação. Desce da escada uma mulher muito bonita, alta, cabelos negros e olhos castanhos muito vivos. Ela põe algumas folhas e pede que eu observe atentamente. Delas sai um líquido esbranquiçado e um pouco pegajoso, que é recolhido em pequeno vasilhame. Passa então a macerar as folhas para obtenção de maior volume de líquido, no que resulta um concentrado dessa substância jeitosa. Essa planta, vai macerando e explicando, é originária do mundo dos espíritos, e não foi ainda transportada para a Terra. O seu poder medicamentoso é excepcional, pois unindo o concentrado com o fluido preparado pelos técnicos, este adquire propriedades plásticas, prestando-se à construção de moldes e próteses de partes perispirituais. No Vale das Flores, colônia que trabalha com abortados, esse concentrado é utilizado largamente na restauração de corpos. O processo de cura não é tão simples como estou pensando, enfatiza. Extraem a substância, e através de um processo bioquímico, regulado por fórmulas químicas, resulta o medicamento para modelagem. Você falou em prótese. Mas, por que prótese, se o perispírito pode ser modelado sem esse arranjo? O termo prótese é inapropriado. Foi uma palavra que usei como intérprete do pensamento dela. Na verdade, a modelagem fica fazendo parte definitiva do perispírito, a ele integrando-se e adaptando-se em substituição ao órgão danificado. Esse material vai compor o perispírito como um enxerto, promovendo uma regeneração. Vamos em observação a uma pessoa portadora do bacilo de Koch. Seus pulmões mostram verdadeiras crateras provocadas pela erosão bacteriana. A instrutora nos diz que este hospital é específico para os casos graves de pulmão e coração. É justamente por esse motivo que fui levada a observar o medicamento obtido das folhas que descrevi. Sinto-me como se tivesse visão de raio-x. Vejo o perispírito e também os pulmões em lamentável estado de desintegração. A instrutora pega então uma espécie de molde de 2 pulmões, e me diz sorrindo, veja o que aquela planta é capaz de fazer. Coloca então os 2 pulmões no doente, como se coloca uma blusa em alguém, e imediatamente o molde passa a servir como órgão respiratório para o enfermo, cessando as hemoptises. Estou entendendo. Sinto-me apenas admirado da rapidez com que isso ocorre. Não se precipite. É apenas uma demonstração. Os pulmões já estavam modelados. O enfermo, por sua vez, não aceita imediatamente esse tratamento. Há o fato da rejeição por parte dele, por não entender o processo bem como a mentalização no quadro patológico que vivenciou, viciando o pensamento na depressiva imagem dos pulmões deteriorados. Essa demonstração visa torná-lo ciente de como seria o caso se ele aceitasse o tratamento,
desvinculando-se da cristalização que o atormenta. Ela retira o molde e ele volta ao estado de sufocação, procurando reter os momentos de melhora em que se sentiu aliviado. E por que não deixam esse molde adaptado à igreja que as melhoras foram marcantes? Porque o seu pensamento viciado e cristalizado imprimiria no molde as crateras do seu pulmão, e ele voltaria ao estado anterior. É necessário antes de tudo educar-lhe a mente para anular os efeitos materiais em seu aparelho respiratório. Esse tratamento pode durar até quantos anos? Nesse caso que observamos, onde o enfermo se mostra anêmico, magro, com acessos de tosses e hemoptises, tido como realmente grave, a instrutora diz que ele está aqui há mais de 20 anos. E continua com todos os sintomas da doença. Sim. A observação na ficha indica um caso de karma agravado. O tratamento a rigor seria simples, semelhante a um transplante de órgão. Todavia, a sua rejeição mental impôs sério bloqueio, patrocinado inclusive pelo seu comprometimento para com a lei. Terá que passar por árdua educação mental. Será levado a reuniões mediúnicas, para entender o funcionamento dos órgãos que tanto prejudicou. Depois começará a tomar conhecimento do poder modelador do pensamento, a fim de desvincular-se da cristalização que detém. Isso poderá parecer fácil, mas nada é fácil quando se tem uma cobrança da consciência a exigir reparos e a induzir necessidades de autopunição. Enquanto ele não se educar mentalmente, continuará a sentir todos os sintomas que observamos. É exato. O sofrimento é o mesmo do momento do seu desencarne, o qual gravou-se nítido e forte em sua memória. Ele parece desencarnar a cada instante. Tosse, falta de ar, hemoptise. Para aliviar esse sofrimento, os médicos fazem com que ele adormeça. Impõem um sono letárgico, mas a imagem não lhe sai da mente. Quando ele desperta, é submetido a tratamento intensivo de educação mental. Estou me despedindo. Angustiei-me um pouco com o drama dessa irmã. Seja boa enfermeira, diz a instrutora. Como? Nada entendo de suas fórmulas e concentrados, respondo-lhe. Minha irmã, conclui, em qualquer circunstância, Jesus é o médico mais especializado e todos nós somos enfermeiros a seu serviço. Capítulo 51. Traumas por acidentes. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas, para que seus corpos se espatifassem no chão, companheiros que, em outro corpo, cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas. Os suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia, perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagens contam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para as pessoas cujo passo já resvala no caireiro do sepulcro. Ação e reação, André Luiz, capítulo 18, pág. 246. Traumas por acidentes. Acidentes fazem parte da história de todos nós. Alguns por imprevidência, outros forçados e criados pelas leis kármicas, que funcionam qual cobrador incorruptível dos nossos delitos. No exato momento em que escrevia estas linhas, uma fragata de guerra americana lançava 2 mísseis contra um avião comercial indefeso, que sobrevoava o Golfo Pérsico, promovendo o espetacular desencarne coletivo de 290 pessoas. Acidente. E o grande incêndio do edifício Joelma. Negligência. Que dizer das quedas constantes de barreiras,
soterrando centenas de vítimas. Das erupções vulcânicas, inundações, tempestades, guerras, dos microacidentes